De alunos, nós vamos continuar falando de sentidos, já falamos um pouco da visão, já falamos um pouquinho da audição e agora vamos falar do tato, paladar e olfato. Então vamos começar a falar aqui. Se vocês já imaginaram quais riscos nós enfrentaríamos se nós não tivéssemos os sentidos do tato, do paladar e do olfato. Então vamos pensar aí um pouquinho sobre esses sentidos. Esses sentidos, eles vão nos trazer várias sensações, algumas prazerosas, então quando você sente o cheiro de uma comida gostosa, você sente aquela sensação boa, mas também é um sinônimo de alerta, porque se você sente o cheiro de uma comida ruim, você não come ela. Então, uma proteção para que aquilo não faça mal dentro do seu corpo. Então, ele vai acabar protegendo a gente de algumas lesões, assim como o tato. Se você encostar numa coisa muito quente, você tira a mão, porque se você mantiver a mão ali, você vai machucar a sua pele. Então, eles vão nos proteger. E aí, aqui temos uma imagem de um self-service. E aí, quando a gente passa por um self-service de comida, esse dia que era feijoada, a gente percebe várias sensações ligadas a esses três sentidos. Então, nós sentimos o cheiro daquela comida que está exposta ali. Isso está ativando o nosso sistema do olfato. Nós também sentimos o gosto da comida, né? Se nós pegarmos a comida, colocarmos no prato e depois comermos, nós vamos sentir o gosto, nós vamos ter o paladar trabalhando. E se a gente colocasse a mão, não façam isso no restaurante, mas se a gente colocasse a mão na comida, nós sentiríamos texturas diferentes. Aqui a laranja tem uma textura totalmente diferente da farofa, totalmente diferente da feijoada e assim por diante. E o que é esse tato? O tato é o sentido que vai permitir que a gente sinta o formato e a textura das coisas. Ele é o primeiro sentido que vai se desenvolver lá no embrião humano e ele não é percebido numa região específica do corpo. Não é que nem assim a visão, temos o olho, a audição, temos a orelha. Não, ele vai ser percebido pelos receptores que estão espalhados por toda a nossa pele. Esses receptores são os receptores sensoriais, tipo um sensorzinho. E eles são encontrados também nas nossas mucosas, como o lábio, por exemplo. Então, o tato vai ser sentido por esses receptores, porém, ele não é um sentido à distância, né? O olfato é à distância, você sente o cheiro de algo que está ali, mas o tato não, você precisa encostar para ativar esses sensores, esses receptores. Aqui, pessoal, é tipo uma piscininha, mas onde a gente coloca só os pés e ele tem duas metades. Uma metade é de água bem fria e uma metade é de água bem quente. E se a gente caminhar por aqui, quando a gente está na água bem fria, a gente sente essa parte fria, a gente vai ver que porque os receptores de frio estão ativados. E quando a água está bem quente, aí a gente sente essa sensação de água bem quente, agora porque os receptores da água bem quente estão ativados. Mas para isso a gente tem que pôr o pé lá. Ficar olhando para aquilo não vai fazer a gente sentir isso. Então ele exige esse contato. E a gente tem vários tipos de receptores. Cada um vai ser ativado com uma sensação diferente. Então, a gente tem os mecanorreceptores, que são sensores que são ativados com o toque, a vibração e a pressão. Os termorreceptores, que são os que são ativados com o frio e com o calor. E os nociceptores, que são ativados com pancadas, irritações e inflamações. Então, por exemplo, vamos falar do frio e do calor. Todo mundo sente frio ou calor em algum momento da vida. Os receptores de frio, eles vão ser ativados dos 7 graus aos 25 graus Celsius. Os de calor, eles são ativados a partir dos 30 graus Celsius. Só que quando a temperatura chega acima de 45 graus Celsius, os receptores de calor, eles vão diminuindo a atividade. E quem vai ser ativado são os receptores de dor, que é quando tem um calor excessivo, né? Coloquei a mão num negócio muito quente. Por que de dor? Para a gente retirar a mão dali. Então, a gente responde
sentindo a dor para a gente tirar aquele estímulo de lá, porque senão ele danifica e ele gera as queimaduras. É uma maneira da gente se proteger. Esse estímulo ambiental, ele ativa esses receptores geram um impulso nervoso e pelos nervos ele chega no cérebro. E o cérebro interpreta isso e gera uma sensação. Realmente está frio, vamos colocar um casaco. Na nossa pele, os receptores mais superficiais, mais próximos da superfície mesmo, eles são sensíveis a toques leves. E os mais profundos, sensíveis a toques de maiores pressões. E aí a gente tem também alguns receptores conectados ao folículo piloso que detectam o movimento dos pelos. Então aqui, ó, gente, seria um corte, né, da sua pele. Aqui os receptores dos tatos mais leves, ó, mais próximos à superfície. E os de pressão mais fundos, percebendo toques mais fortes, né, maiores pressões. E aqui alguns sensores da nossa pele. Então, vamos destacar aqui esse que sente os toques rápidos, esse aqui sentindo o calor, esse daqui as vibrações, esse ativado pelo frio e esse aqui pelo toque e pressão. Então, a gente tem vários receptores, cada um trabalha de acordo com um estímulo. E esse daqui, pessoal, é o homúnculo sensorial. O homúnculo sensorial ele foi representado com algumas partes maiores e algumas partes menores. O que quer dizer isso? Que os lábios, as bochechas e as pontas dos dedos, eles estão maiores porque são os lugares mais sensíveis do nosso corpo, onde a gente tem mais sensores por centímetro quadrado. Ou seja, são as áreas que nós sentimos mais o tato. Então, pessoal, eles são áreas desproporcionalmente maiores devido a essa maior sensibilidade. A propriocepção está ligada a esse sentido que nós estamos discutindo. É um conjunto de estímulos internos do nosso organismo e eles são encaminhados ao sistema nervoso central para que a gente consiga ter consciência da parte do nosso corpo e dos movimentos que elas realizam. Então, elas realizam então a nossa postura, a mudança de equilíbrio, que são aqueles exercícios que exigem uma concentração na parte do equilíbrio. E esses proprioceptores, eles estão nas regiões mais profundas do corpo. Aí eles geram um impulso nervoso e permite que nós tenhamos essas sensações internas do organismo, como o meu músculo está trabalhando, a minha articulação está se movimentando, ainda que a gente esteja com o olho fechado. Então, por exemplo, se você estiver numa academia e fechar o olho e você levantar o braço direito, você sabe que o seu braço direito está levantado. Isso é a propriocepção, é essa consciência do nosso corpo e esses movimentos. Esses estímulos que ativam os receptores do tato, eles também podem nos causar alguns danos dependendo da intensidade, como a queimadura. Então aqui nós temos 4 imagens, né, esquemas representando a nossa pele. Essa daqui é a camadinha da pele normal e essa daqui é uma queimadura de primeiro grau. A queimadura de primeiro grau, ela vai ser numa temperatura mais alta do que a gente deveria aguentar, né? Então ele estimula os receptores de dor, mas eles atingem a camada da epiderme mais superficial. Na queimadura de segundo grau, essa queimadura ela atinge ela atinge até a derme, que é uma camada um pouquinho mais profunda e produz bolhas. E óbvio, né, gente? As 3 dói. E a queimadura de terceiro grau, ela é mais profunda, ela chega a atingir os músculos e os ossos, a região acaba morrendo e ficando enegrecida. Então, aqui ele vai se agravando.